vai fazer toda uma... Agora sim. Milena, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ela veio lá de Santo André. Veio de longe. Veio de longe. Quem está lá? Tem uma nutricionista ali, uma pessoa especializada. Milena, nós vamos falar do que mesmo, povo? Direito digital. Direito digital. E por que a gente escolheu esse tema para a Jornada do Sucesso? A gente, às vezes, assiste novela, às vezes a gente assiste certas coisas e a gente não presta atenção. Essa novela que passou, olha, a gente falou de inteligência artificial. Ali o cara estava usando uma inteligência artificial que mudava a foto, o vídeo de uma pessoa falando, dava tão real para convencer, era um pedófilo que estava usando uma moça para poder conquistar aquilo. Perceba a autoestima daquela menina que era toda feliz antes, como foi por terra, por cair numa cilada. E, às vezes, a gente acha que isso está muito longe da gente. Eu sou prova viva. No início, eu postava fotos minha na praia, eu nadando, eu brincando. E depois que eu saí, comecei a passar na televisão, algumas pessoas mal intencionadas pegaram aquelas minhas fotos, fizeram algumas montagens e começaram a me chantagear. Se eu não pagasse, ia colocar nas mídias, iam falar para a família. Certo? E eu fui mais louco que o cara. Falei, bom, não devo, vou na polícia. Vou reclamar. Vocês não têm noção. Você acha que o policial pensou que eu era inocente ou primeiro... eu me entreguei de bandeja para o policial. O policial, não, agora você que tem que provar que você não é essa pessoa que está na foto. Muito bem. Então, direito digital é muito sério. Concorda comigo? Com certeza. Hoje eu só... Quer dizer, advogado sempre traz notícia ruim, né, gente? Então, não criem expectativas agora, tá? E quais são os cuidados que as pessoas precisam ter para ter o seu direito digital tranquilo? Bom, a gente nunca está tranquilo quando a gente fala em segurança digital, tá, gente? Se alguém virar para vocês alguma hora e falar assim, nossa, faz isso que nada vai acontecer mais com você na internet, você vai estar 100% blindado. Corre que é mentira, tá? Eu já até falei para o Ronaldo, até o Pentágono, né, lá nos Estados Unidos, está vulnerável todos os dias. Então, imagina a gente, que é ser humano normal, mero andante aí na Terra, no planeta Terra, né? Imagina a gente, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para tomar todo esse cuidado, né? A gente pode ter ali um antivírus bom, né, que faça varreduras nos nossos aparelhos. A gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Clicar em qualquer coisa, abrir qualquer arquivo, né? A gente não pode falar com qualquer pessoa, a gente tem que saber com quem a gente está falando na internet, né? A gente tem que ter nossas autenticações em 2 etapas, nos nossos aplicativos. A gente não pode sempre ficar usando a mesma senha para várias coisas. Sempre que acontece vazamento de senha, por exemplo, aconteceu até na pandemia, quando vazaram senhas de login do Zoom, que começou a ser muito usado, né, para reuniões online, o pessoal começou a pegar aquelas senhas que vazaram e começaram a tentar entrar em outros aplicativos. Foram entrando em tudo, entraram em banco, entraram em conta de Instagram, aí muda a conta, aí pega o dinheiro da pessoa. Então, assim, olha o que uma senha vazada não faz. Um e-mail vazado não faz. E nossas informações, elas estão na internet ali o tempo todo, né? A gente tem informação nossa ali, por exemplo, CPF virou pastel. CPF é um número muito importante que nos identifica como um cidadão brasileiro, uma pessoa brasileira aqui residente no Brasil. Isso é um número muito importante. A gente vê na farmácia, quer ganhar 5 centavos de desconto, dá seu CPF, né? Então, assim, é um número muito importante. A gente não pode também sair dando isso ali, né? Chave Pix, né? Muita gente usa o CPF como chave Pix, né? Quem vende e lida com o público todo dia não é recomendado fazer isso, deixar seu CPF ali,
numa vitrine, né? É um número muito importante. Então, assim, são alguns cuidados, né? Se eu for responder tudo, vou ficar aqui umas 3 horas só falando disso, mas aqui são alguns cuidados que a gente pode já, a partir de agora, começar a implementar no nosso dia a dia para não ter nenhum problema aí na internet, ou menos problema, né, na internet. Outra coisa comum das pessoas fazerem, elas vão lá, começam a divulgar a marca dela, Miralu Eventos, Acreditar Gestores, Cris Pelay, mas não faz o registro dessa marca. Ela está correndo risco? Com certeza está correndo risco, né? Principalmente na internet, quando você está ali disponibilizando a sua marca, né? Está ali mostrando o que você faz, está colocando, né, para o pessoal ver. O que pode acontecer? Você vai começar a ir bem, vai começar a vender, vai começar a ter sucesso, vai começar a ter seguidores, né? Vai começar a ter um público. As pessoas vão ver que você está começando a ter esse público e vão fazer o quê? Vão pegar a sua marca e começar a usar também. E se você não tem essa marca registrada, como é que você vai provar que focinho de porco não é tomada depois? Vai ser muito mais difícil. Então, é muito importante registrar a marca para você já ter aquilo como seu. Se alguém usar a sua marca indevidamente na internet, você vai poder retirar aquela página do ar, você vai ter como reclamar. Você vai ter como denunciar essa pessoa, ela dá até para rastrear quem está fazendo isso, né? Então, quando você registra a sua marca, você tem muito mais segurança do que, né, só ficar ali sem o registro, começar a usar. Eles clonam website, eles clonam conta de Instagram. Vocês vão ver os famosos? Toda vez um famoso, você vai pesquisar um famoso no Instagram, você coloca o nome dele, aparece mais uns 15. É tudo fake, conta fake que usa a imagem daquela pessoa ou a marca daquela pessoa para ganhar seguidor, ganhar dinheiro, né? E por aí vai. Isso não pode, né? E aí vem. Imagina que você não registrou a sua marca, outro foi lá, usou a sua marca e passa uma fake news. Hã? O que você acha que vai acontecer? Fala para eles. Pois é, é aquilo. Vai ser a caça às bruxas, né? É isso que vai acontecer. Né? Ainda mais se descobrir que era uma fake news, aí piorou. Porque dependendo do compartilhamento de uma notícia falsa, da consequência daquele compartilhamento, você vai até cometer um crime. Aí ferrou de vez, né? E empresa também comete crime, tá? Não é só pessoa física, não. A gente sabe que tem pessoas presas lá com o dia 8 de janeiro que não fez, mas o nome dele estava envolvido naquele assunto e, apesar de ele falar de todos os jeitos que não era ele, não teve como provar. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Outra coisa que está chamando a atenção hoje é aquelas letrinhas LGPD. Primeiro, explica para o pessoal o que é LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para regulamentar como as empresas tratam os dados das pessoas aqui no Brasil. Então, ela não vai proibir, ela não vai cortar isso, ela vem regulamentar como é feito o tratamento de dados pelas empresas, dados de pessoas, né, que as empresas precisam usar hoje em dia, porque sem dados a empresa não trabalha. Dado CPF, RG, nome completo, endereço, telefone, e-mail. Quem não trata isso hoje, levanta a mão. Pois é. Então, é isso que ela faz. Por exemplo, um cuidado que eu comecei a ter, a gente está muito envolvido com relações, e aí uma pessoa fala assim, Ronaldo, você pode me passar o contato da Adriana Lourenço? E eu não falo com a Adriana Lourenço, e passo. Eu estou cometendo um crime de LGPD, porque a partir da hora que eu passei um contato que era meu, sem autorização dela, eu estou cometendo um crime. Não é bem crime, mas pode cair em uma irregularidade com a legislação. Não que você vai preso por causa disso, mas se você começa a compartilhar dados sem o consentimento do titular, né, que é o dono daquele dado, aí pode dar algum problema. A não ser que esse dado esteja manifestamente público, né, tenha outras questões ali. Mas você começar a pegar uma coisa que acontece muito, lista de mala direta, né? Essas listas que circulam por aí com os dados das pessoas para fazer marketing, essas coisas. Isso daí, se fica sendo divulgado por aí sem a pessoa estar sabendo que esses contatos dela, que esses dados delas estão sendo aí utilizados para fazer isso, aí já não pode. E a multa
é pesadinho, né? 2% do faturamento da empresa, né? Então, não é qualquer coisa, né? Compliance é outra coisa importante. E que hoje está na moda demais, estão colocando até junto com a segurança do trabalho, o meu amigo ali pode falar um pouquinho também. Então, a compliance, que cuidados as empresas precisam ter hoje para não cair nessa malha fina? Em questão de LGPD, né, eu até deixo até mais abrangente do que a LGPD, porque é todo um arcabouço que a gente tem, né? A gente tem a LGPD, a gente tem normas setoriais, né, do próprio setor que aquela empresa atua, né? Por exemplo, a Anatel, né? Então a gente tem essas empresas aí que também soltam normativos sobre o assunto, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Tem o Marco Civil da Internet, também é legal olhar, porque ele já falava em privacidade, em proteção de dados antes da LGPD, né, e muita gente dele, né? E tem as normas técnicas, as ISOs, né, 27001, 27701, tem normas técnicas também que a gente pode juntar tudo em um arcabouço de compliance para fazer a adequação à legislação. E aí é o quê? Política, norma interna, procedimento interno, mapeamento de dados dentro da empresa, para você saber de onde vem aquele dado, para onde ele vai, como ele é apagado, por quanto tempo eu mantenho aquele dado dentro da minha empresa. Eu posso manter esses dados esse tempo todo dentro da minha empresa ou eu tenho que apagar a partir de um certo ponto, né? Como eu descarto esses dados, né? Não é só eu pôr na lixeira e apagar da lixeira que o dado não vai sair da máquina, né? Quem é técnico aqui sabe muito bem disso, né? Não adianta, né? Tem que ter um descarte correto desses dados, né? Já vi muita gente, muita empresa que joga o currículo no lixo, amassa o papel e joga no lixo. Quando você vai pegar o lixo, lá tá lá o currículo da pessoa com todos os dados dela lá, né? Então, assim, tem uma forma correta de descartar os dados. E é o que eu falei, não é só dado digital, não. É dado físico também, né? Armários, pastas, salas, né, que contêm dados ali, documentos, também precisam ser guardados da forma correta, né? Então, tudo isso é um arcabouço de compliance quando a gente fala em matéria aí de proteção de dados, de proteção à privacidade, né? Vamos abrir a perguntas, ok? Claro. Não, já tem 4 ali, ó. Tá vendo? Eu falei que esse assunto ia dar polêmica. Dá. Oi, Mi, tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer, sou a Kátia. Muito obrigada. Nossa, foi muito boa a palestra para a gente ter aí uma abrangência maior do que da lei de dados, né? A gente estava falando de compliance. Eu trabalho com produtos personalizados corporativos. E aí como você está lidando com a marca do cliente, de repente, assim, se a pessoa quiser presentear uma outra pessoa, uma outra empresa, um exemplo, eu quero presentear a tua empresa com algum produto e vou utilizar a sua marca para fazer isso. Eu vou pegar a sua marca, vou gravar e vou te presentear com isso. Isso gera compliance? Não, isso não vai gerar problema, porque até vai ter a própria autorização da empresa para fazer isso, né? Uma surpresa, por exemplo. Não. Não? Isso é tranquilo, porque é um projeto que você está fazendo até para divulgar aquela marca, né? Vai ser bom para aquela empresa, né? E você não está se apropriando dela para tirar proveito disso. Tá. Na verdade, você está fazendo isso porque é um cliente seu, você já tem um relacionamento com aquela empresa, e aí você vai pegar aquela marca, vai utilizar para fazer essa surpresa, que vai ser positiva, e ainda vai divulgar a marca dela, e você não vai estar usando da forma indevida. Então, aí, ok. Obrigada. Imagina. Oi, Milena, boa tarde. Boa tarde. Gratidão aí pela palestra, realmente abriu visões que a gente não tem essa percepção. E a minha pergunta é exatamente que você falou que é importante registrar a marca. Mesmo quando, por exemplo, eu tenho uma marca, Márcia Relíquias Palestrante, eu tenho que registrar? Tem. Porque você começa a usar ela sem registro, é o que eu falei. As pessoas vão ver que você está usando aquilo, elas vão registrar o seu lugar. Elas vão ver que está tendo sucesso, que está crescendo, que existe,
vão pegar no seu lugar, porque ela vale dinheiro, ela vale alguma coisa, ela gera valor, né? Então as pessoas vão querer pegar para elas. O que elas fazem na internet é isso. Elas veem, legal, vou pegar para mim. É assim que acontece. Então é muito importante fazer o registro, tá? Perfeito, gratidão. Imagina. Vou contar um caso para vocês. Eu divulguei a minha vida toda Ronaldo Damasceno. E aí, depois que eu escrevi o livro, eu comecei a aparecer muito nas pesquisas do Google. Eu acho que o pessoal vai lá, pesquisa lá. E aí, um certo dia, quando eu fui pesquisar, apareceu outros Ronaldos Damasceno. E aí, para diferenciar, eu tive que colocar o J, que é o Ronaldo José Damasceno. Mas até aquela data, eu só divulgava Ronaldo Damasceno. Mas eu nunca... Hoje não, hoje tomando os cuidadinhos. Bom, primeiro, 2 sugestões. Obrigado pela apresentação. Já tinha assistido uma antes no Nexo, lá, então aumentou muito o nosso conhecimento. Sobre o que você falou sobre as pessoas se inscreverem em site e começarem a receberem propagandas. Existe uma forma, com o que vocês recebem no e-mail, lá no rodapé, em que você pode pedir para você sair desse subscription e não receber mais aquilo, né? Então, aí acho que pode ajudar todos aí que estão recebendo aquele monte de e-mail indesejado. O segundo, como empresa de TI, nunca descarte um notebook, um desktop, sem você antes furar o HD. Ou, se você não quer furar, procura uma empresa de TI que é especializada em apagar o disco, porque tudo que é deletado, né, parece que não, mas é possível recuperar. Então, vocês acham que vou descartar, vou jogar no lixo, ninguém vai ver? Alguém vai lá, pega aquele HD e vai conseguir recuperar os dados. E aí a pergunta para você tem a ver com 2 ferramentas. Uma delas é o WhatsApp e a outra é sobre e-mail genérico compartilhado nas empresas, né? Então, hoje há muito uso, acredito eu que deve ter alguma coisa do direito falando sobre isso, né, para as empresas tomarem cuidado com o uso do WhatsApp genérico, né, onde todo mundo pode responder pela empresa, sem estar devidamente identificado cada um. E o segundo é com relação ao uso de e-mail. Eu sou do e-mail marketing. Aí todo mundo responde como marketing, mas do outro lado o cliente não identifica a pessoa física. E pela Lei Geral de Proteção de Dados tem uma série de coisas que precisa tomar cuidado. Então, se puder falar sobre esses 2 temas. Sobre essa questão de usar conta compartilhada, né, de WhatsApp e tudo mais para fazer essas interações, é perigoso porque é aquilo, né? Quem vai ter acesso a isso? Né? Precisa ser segmentado o acesso, né, por setor, enfim, do que seja. Mas para utilizar isso tem que ter essa segmentação de acesso para conseguir ser utilizado. Por quê? Porque só quem precisa vai ter acesso àquilo. Quem não precisa ter acesso àquilo, não é para ter acesso àquilo. É óbvio. Né? Por exemplo, eu quero tratar de questão financeira nesse contato, só que esse WhatsApp é compartilhado com todo mundo da empresa. Espera aí, com o comercial, com o administrativo, mas eles realmente precisam ter acesso a isso? Então, isso é perigoso até porque quanto mais pessoas têm acesso, mais chance de dar ruim aumenta. Né? Então, isso é um ponto. O outro ponto, você falou do e-mail compartilhado. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Segmentação de acesso. Né? E tem aquela questão da identificação. Claro, não tem obrigatoriedade pela legislação, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a ter uma identificação de uma pessoa física falando, eu estou por trás disso. Tendo a identificação completa da empresa, com CNPJ, com verificação de que realmente é aquela empresa, o domínio da empresa, né? Não adianta também falar, eu sou da Acreditar Gestores, só que o domínio está lá, Milena. Né, milena.com.br, né? Então tem que ter aquele domínio, né, compatível com aquele contato que está sendo feito, né, para ter essa identificação. Mas não há problema em a empresa se posicionando como empresa responder o cliente. Isso não tem problema algum. O problema é esses conflitos, essas coisas que não batem, né? Dados que não batem, informações que não batem, pode ser perigoso. Mas o acesso interno, por exemplo, da empresa é aquilo que eu falei. O marketing está fazendo isso? Então, o setor de marketing vai ter acesso a esse e-mail. Não o financeiro, não o administrativo, não a contabilidade, não o jurídico. Não, vai ser o marketing que vai ter acesso a isso. Né? Porque é ele que faz o marketing. E são eles que vão tratar esses dados de marketing. Então, é isso que é muito importante de ter em mente. Segmentação de acesso. Respondido? A minha pergunta é a seguinte. Eu sou uma empresa de segurança e saúde ocupacional e eu tenho acesso a dados importantes de empresas e pessoas.
né? Então, tenho dados de empresas com relação a endereço, CNPJ, relação de funcionários, dados biométricos de trabalhador, resultado de exame médico, e alguns desses serviços são terceirizados. Eu tenho terceiros que recebem os dados dos trabalhadores e fazem exames, por exemplo, traz resultado de exame e tudo mais. Como tratar esse terceiro e como cuidar, né, dos dados que ele está trabalhando em meu nome? Você, como controlador de dados, porque, pelo que você me descreveu, a sua atividade seria de controlador de dados num âmbito geral aqui, né? O controlador de dados, ele toma todas as decisões quanto ao tratamento dos dados. Então, você vai falar, ó, este parceiro, este terceiro vai tratar isso, vai deletar até tal dia, vou mandar esses dados, você tem esse controle maior. O fornecedor, o terceiro, o parceiro, enfim, ele é o operador de dados. Então, ele tem que te obedecer, né? Falando aqui no português mesmo. Ele tem que te obedecer. Ele tem que obedecer às instruções que você envia para ele. Se, por acaso, ele não obedece, aí quem é responsabilizado pode ser ele e você. Porque você é o controlador. Você tem toda a responsabilidade na sua mão. Então, você tem que ter um mecanismo para controlar os terceiros, ou os seus operadores, como a lei nomeia, né? Para que não haja problemas. Então, você tem que ver se eles estão adequados à LGPD, né? Então, para isso, você faz um processo de due diligence, ou seja, você pergunta para eles, faz reuniões, faz entrevistas, auditorias, para ver se eles estão adequados à legislação. Porque se depois pega lá na malha fina, né, que você está tratando irregularmente, ou eles estão tratando irregularmente, a responsabilidade pode recair em você. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Terceiro, parceiro, fornecedor, enfim. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso você faz como? Com documentação, né, de análise, de auditoria, checklist, questionário, reunião. Né? Você documenta tudo isso e tem essa exigência de ser adequada à LGPD, até porque, no seu caso, deve até tratar dado de saúde, né? Dado de saúde é considerado dado sensível da LGPD, então é pior ainda, o risco é maior, entendeu? Muito bem, você atendeu até a nossa amiga ali, que com certeza também faz alguma coisa parecida com o Cris. Milena, sem palavras. Uma salva de palmas para a Milena, por favor. Muito obrigado, Milena. Ela é advogada, tá? Advogada. Mas, como diz o Edson, não é de TI, não? Eu tenho o pezinho na tecnologia. Muito obrigado, querida. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. Um prazer, como sempre.